de votação. Calma. Deputado Danilo Forte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o tempo da liderança, senhor presidente, por favor. O tempo da liderança, presidente. Tempo da liderança. O tempo da liderança, senhor presidente, por favor. Agora são 5h25. O deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará, fala pela liderança do partido. O Brasil inteiro está numa apreensão muito grande diante do momento político que nós estamos atravessando, na expectativa do que nós podemos ou não concluir e formatar aqui do ponto de vista da reforma política. Esse modelo falido, constatado por todo o universo político, seja pelos políticos protagonistas da ação, seja pela academia, seja pelo povo em geral, que não reconhece e a cada dia diminui ainda mais a credibilidade dos representados pelos seus representantes, e por outro lado a necessidade da busca mínima de uma compreensão, de um consenso que seja fruto desse debate já tão alongado, já que nós já estamos aqui há vários anos discutindo a tal da reforma política. E é inadmissível que reuniões e reuniões se sucedam e nós não consigamos exatamente alcançar um objetivo mínimo capaz de dar transparência ao processo e garantir a eficiência de um processo que seja democrático, que seja reconhecido pelo conjunto da população. As deturpações e muitas vezes o picadeiro do palanque em que se transformou esse debate não permite que as diversas agremiações ou os diversos parlamentares, sejam senadores, deputados ou deputadas, possam, numa convivência fraterna, harmônica, ter a possibilidade de concluir um projeto uno capaz de dar ao Brasil e dizer: nós compreendemos que esse momento fez com que todos nós entendêssemos que o modelo se exauriu, que não tem mais condições de continuar fazendo a eleição do jeito que estava fazendo, que era perniciosa nas relações público-privadas, que ocasionou a corrupção de forma acelerada e desconforme com todos os conceitos éticos e morais da sociedade, mas que nós temos maturidade suficiente para apresentar ao Brasil um novo modelo. Um novo modelo que tem sido construído e debatido exaustivamente por todos nós, mas que precisa de um mínimo de consenso necessário nesse momento, já que se trata de um quórum qualificado, para que nós possamos votá-lo com segurança. E o tempo é muito curto. Agora, pouco mais de um mês, até o dia 7 de outubro, para cumprir o princípio da anualidade, e que nós teremos que ter as regras claras já para a eleição de 2018. E aprofundar na divergência, aprofundar na incoerência, aprofundar nas vantagens pessoais em detrimento de um pensamento coletivo, só vai dizer para a população da incapacidade da classe política no Brasil de resolver os problemas políticos que a própria classe política tem a obrigação de resolvê-los. E aí, meus amigos, é necessário um pouco de mais humildade. E aí é necessário um pouco mais de compreensão. Nós não podemos ter apenas na mente a eleição passada que trouxe para cá essa representação, mas nós temos que ter na mente o futuro que a nação espera, que nós sejamos capazes de ofertar um novo modelo político. E eu não tenho dúvida que essa construção, passada por uma transição do distritão, onde o voto majoritário, aquele que é mais votado, seja o representante na eleição de 18, para dar tempo a partir de 2022, a gente ter um mapa geopolítico do país, com os distritos delineados, e temos o distrital misto, no seu conceito clássico, capaz de representar as regiões do país, por um lado, e por outro lado, capaz de representar os partidos aí fortalecidos, para poder, inclusive, abrir espaço para uma discussão da mudança do regime político administrativo do país, na perspectiva até da construção do parlamentarismo, porque não pode ter parlamentarismo sem partidos políticos reconhecidos e fortes e ordenados de uma nova forma de disciplina, sem dar margem exatamente para essa balbúrdia que virou os partidos políticos do país. E está aqui o Correio Brasiliense de hoje,
inclusive exaltando o patrimonialismo de um partido político que usa o recurso do fundo partidário para deturpar ainda mais a imagem de toda a classe política, fazendo patrimônio para a família dos donos dos partidos. Não é isso que nós desejamos. O que nós desejamos é regras claras e que a gente possa ter uma representação e temos também um financiamento plausível, dentro do mínimo necessário. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Eunício Oliveira. Para que a gente possa ter um financiamento, no mínimo, capaz de garantir uma eleição com lisura. Porque a não ter nenhum modelo de financiamento, ou a persistir esse modelo incoerente só do financiamento público, ou se cria uma distorção de se aviltar em cima do orçamento da União, que já falta recurso para tudo, num país que está aqui clamando por segurança, que está clamando por saúde, que está clamando por melhor educação, por melhor transporte, e falta recurso para os investimentos, retirar do orçamento da União algo em torno de 4 bilhões de reais é totalmente inadmissível. E a alternativa seria aquilo que já foi, inclusive, votado para essa casa, está no Senado, e o senador Eunício, inclusive, tem condições de conduzir, um processo em que as empresas, com limite, com base nos seus faturamentos e com limite por candidatura, pudessem proporcionar ao Brasil um financiamento transparente para que nós não tenhamos que terminar o processo eleitoral e temos que responder um processo judicial, um processo criminal, na medida em que ninguém tem condições de fazer prestação de conta da forma que está aí o modelo. No estado do Ceará, na eleição passada para prefeito, teve um prefeito que declarou na prestação de conta R$200. Isso é uma ironia, isso é um deboche. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral jamais aceitará uma prestação de conta dessa forma. E é exatamente para não cair numa nova aberração, que aumente o desgaste da classe política, que nós temos a obrigação, sim, nós temos a obrigação e o dever de dar ao Brasil uma reforma política mínima necessária para garantir o pleito de 2018 com lisura, com transparência e que seja um melhor reconhecimento do político pela nação brasileira. Diante disso, eu conclamo a todos que nós consigamos construir essa unidade para garantir a reforma política. Deputada